que a gente consiga saber aquilo que é erro, que nós consigamos distinguir aquilo que verdadeiramente vem do Senhor, porque eu sinto que as pessoas estão completamente perdidas, né? O ser humano está perdido, tá? Sabe, existem grupos que se formam e são, viu, irmãs, são grupos fortíssimos e a verdade está sendo destruída. A verdade está caindo por terra, porque esses grupos têm se organizado de tal forma que eles têm mudado a verdade. Tem mudado, né? O Senhor mesmo fala, né? Mudado a verdade dele em outras coisas, né? São coisas horríveis. E estão, né? As pessoas ficam falando, eu não sei o que acontece, sabe? Me causa uma tristeza, irmãos, se vocês soubessem. Ficam falando em perseguição da igreja. A igreja está sendo perseguida lá no Sudão. Na China estão matando cristãos. Esse final de semana eu vi a grande perseguição que existe para a igreja aqui no Brasil. Eu nunca tinha visto. Sou sincero em dizer. Eu sempre falei, quem me ouve já me ouviu falar isso muitas vezes, que aqui no Brasil não tinha perseguição à igreja. Sempre falei isso. Porque eu não via isto como perseguição. Né? Mas esse final de semana Deus me abriu o entendimento. E eu estou vendo a grande perseguição que existe à igreja, à verdade. E estou vendo também que a igreja se acovarda frente a tudo isso. Né? Hoje nós não podemos, porque é crime. E estão tentando transformar este ato, esta posição, que já é tratada como crime, estão tentando dar a isso uma carga maior ainda, para punir mais severamente ainda quem ficar com a verdade. Então, a igreja é perseguida sim. Estou aqui declarando a minha mudança de opinião, porque eu vi isso esse final de semana. A igreja é perseguida sim, e a maioria da igreja se acovarda sim. Né? E esse posicionamento de que não existe só homem e mulher, mas, segundo esse vídeo, existem mais de 70 posicionamentos sexuais no Brasil. No Brasil, mais de 70. Eu não consigo imaginar isso. E não é um vídeo, eu não sei o nome da mulher e do rapaz que fazem parte desse vídeo, não sei. Mas eu fiquei muito chocado, viu, irmãos? Irmãs, fiquei. Eu já tinha ficado no sábado,
E depois ontem, e agora hoje de manhã, eu creio que Deus está querendo abrir os meus olhos para esta perseguição. Porque quando falo em perseguição, a maioria das pessoas entendem como perseguição matar cristão, né? Não é? Eu creio que a maioria entenda isso. Perseguição é quando matam cristãos, como acontecia na Roma, né? Como o Império Romano fazia. Mas a perseguição hoje é outra. A perseguição é que nós não podemos falar a verdade. Não podemos. Nós temos que aceitar tudo isto que esses grupos estão querendo viver como normal. Nós temos que aceitar tudo isso como normal. Nós temos que aceitar como normal duas mulheres se atracarem na nossa frente, se beijarem, se acariciarem. Nós temos que achar normal dois homens criarem aquilo que eles chamam de família, né? Nós temos que achar normal. Dois homens juntos, nós temos que achar que aquilo é uma família. Dois homens vivendo com marido e mulher, com crianças, e nós temos que achar que aquilo é uma família, porque eles têm direito. Então, criaram direitos para coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. E isto está indo tão além, mas tão além, né, que este vídeo está trazendo um posicionamento, né, desses 70 tipos de relacionamento que existe, e nenhum deles é homem e mulher, viu? Né? Existe um relacionamento que chama-se PAN. PAN. Então, o sujeito que faz parte deste tipo de relacionamento chamado PAN, P-A-N, ele pode se apaixonar por tudo e por qualquer coisa. E aí a pessoa explica, essa mulher, meu Deus, ela é alguma coisa do governo, se não me falha a memória, eu não sei o nome dela. Bom, ela diz que nos Estados Unidos já existe uma mulher que é apaixonada por uma árvore e está pedindo autorização para se casar com a árvore, né? E aí ela explica, olha, esse vídeo eu passei para alguns professores e professoras que eu conheço, porque isso precisa ser muito, sabe, muito bem trabalhado. Diz que esse vídeo, esse posicionamento, que eles fizeram um congresso, eu não sabia disso. Fizeram um congresso aí e estão mandando em tudo, essa é a verdade, né? E diz que é um pulinho para que se autorize também o relacionamento físico entre humanos e animais. Aquilo que Deus chama de abominável, eu quero dizer para você que o Canadá já autorizou. O Canadá já, e diz que essa pessoa, essa mulher, oh meu Deus, esqueci, não sei o nome. Fico irritado quando eu não sei o nome da pessoa, porque a gente precisa falar o nome da pessoa que nos traz verdades, né?
Mas o vídeo não traz o nome e o rosto dela me é familiar, mas eu não sei o nome dela. E ela diz que é fácil achar essa informação na internet, que o Canadá autorizou o relacionamento. Ninguém mais vai poder se opor se um homem resolver manter relações sexuais com uma galinha, uma ave. Ninguém mais vai poder se opor se uma mulher for vista mantendo relação sexual com um cavalo. Olha, isso acontecia em Sodoma e em Gomorra, né? Isso já acontece, isso não é novidade para ninguém, né? Não sei se é novidade para você, mas isso acontece de maneira velada, de maneira escondida, né? Mas querem tornar isso normal. E vão conseguir, infelizmente, porque, né, faz parte desse caminhar do homem para o fim do mundo, para o fim das coisas, para o fim desta terra tão mal cheirosa pelo pecado. Então, a gente liga a televisão, nos poucos programas que tem para a gente ver, que são pouquíssimos, né? São pouquíssimos. O homossexualismo está assim. Eu estou tomando muito cuidado com as palavras, né? Mas está... Parece que um programa que não tem homossexual não é programa. Parece que se não tiver 2, 3 ali, não é programa. E se a gente fala contra, a gente é preconceituoso. A gente não tem amor pelas pessoas se a gente fala contra, né? O homossexualismo sempre existiu. O homem, quando peca, ele traz para si este desejo pecaminoso de se juntar a outros seres do mesmo sexo e a se juntar também com animais, né? Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos fortaleça e fortaleça os meus irmãos pastores, né, sérios. São tão poucos, né? Pastores sérios com o Evangelho, com a palavra. A maioria, né, infelizmente, é muito séria com o dízimo e com as ofertas. A maioria é séria demais com isso, né? Mas sérios com a palavra são poucos. Então que Deus fortaleça esses verdadeiros homens de Deus, né, a enfrentarem com vigor tudo isso. A gente não pode impedir nada, mas a gente também nós também não podemos ser obrigados a transformar estas coisas em coisas comuns. Eu sei que eu não tenho direito de impedir que a pessoa faça alguma coisa, mas eu tenho o direito e o amor ao próximo de poder alertar esta pessoa sobre o que ela está fazendo.
E hoje nem esse direito a gente tem mais, né? Se a gente for conversar com um gay e mostrar, ou tentar mostrar o pecado que ele está cometendo, a gente pode ser recolhido ao cárcere. Então, que Deus nos dê coragem, mesmo que a gente venha a passar por esse tipo de coisa. Que isso é amor, né? É pelo menos, no mínimo, poder chegar para aquela pessoa e falar: olha, o que você está fazendo é abominável aos olhos de Deus. Deus existe e não se agrada disso. E você deve estar perguntando assim para mim: pastor, ou Mário, como a maioria das pessoas me chama, eu não faço nenhuma questão de ser chamado de pastor, essas coisas, eu acho isso, né? Tem tanto pastor aí envergonhando o evangelho que às vezes eu prefiro ser chamado pelo nome. E você pode perguntar para mim: mas como fazer com essas crianças que já nascem com essa tendência ao outro sexo? Você pode perguntar para mim, não pode? Porque nós sabemos que existe. Não sabemos? Tem crianças que a gente já nota, desde a mais tenra idade, né, que tem tendências ao outro sexo. A criança nasce menininho, mas tem tendências ao sexo oposto, tendências a ser, a se comportar, tendências comportamentais ao sexo oposto a que ela nasceu. Não é uma situação fácil, não é uma situação de brincadeira, mas a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. E o diabo, nesse caso aqui, não é a figura do diabo, não é a figura de Beelzebul. O diabo aqui representa o pecado. A pessoa tem que resistir a essa tendência ao outro sexo. Resistir. Como se diz por aí hoje, né? Popularmente se diz assim: sair do armário. A pessoa não deve fazer isso, porque isso não foi Deus que criou. Porque quando as pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem a história verdadeira da humanidade, vão dizer que isso foi Deus que criou. Não foi Deus. Isso fomos nós que criamos. Porque isso é causa do pecado. O pecado causa esse tipo de coisa. O pecado causou isso. O pecado causa crianças natimortas, né? Os natimortos, né? Aqueles que já nascem sem vida, já nascem mortos. O pecado causou aqueles que nascem com deficiência física, mental. E o pecado causa também aqueles que nascem com este desejo pelo mesmo sexo. Este desejo
de ser o sexo oposto. Aqui ele é, né? E você vê o absurdo que nós estamos, que a maior cantora mais famosa do Brasil no ano passado, 2019, foi um homem. Então, quero que você, meu irmão, minha irmã, você que é uma pessoa temente a Deus, eu não quero que você concorde com o que eu estou falando. Eu estou falando para abrir os seus olhos. Estou falando para você. É aqui, olha, a pessoa que está nesse vídeo é a Damares Alves. Obrigado, viu? Você que mandou aqui para mim. Eu não consigo ler o seu nome. Oh, meu Deus, como é que você... Que nome é esse? Ah, não consigo ler. Não consigo falar. Mas é Damares Alves. Ela é do governo, ela é ministra, não é? Enfim. Esta é a perseguição da igreja nos tempos modernos. E essa mulher, que é uma cristã, ela fala coisas tão grandiosas neste vídeo. Esse vídeo precisava circular, né? Mas se é um vídeo de alguém escorregando, caindo, circula. Quando é um vídeo sério, as pessoas têm medo e preferem não. Enfim, que Deus tenha. Deus tem, né? A gente não pode exigir mais compaixão do que Deus já tem da gente. A gente fica pedindo para Deus ter isso, ter aquilo. Deus tem tudo isso. Quem tem que fazer somos nós, né? Nós é que temos que largar de ser. Não estou falando de você, não, meu irmão, minha irmã, longe de mim. Estou falando de mim, vai. Largar de ser covarde. Largar de ser frouxo, largar de ser banana, largar de ser fraco e enfrentar tudo. Que nós usemos a coragem que Deus já nos deu. Que a gente não fique pedindo para Deus nos dar coragem. Deus já deu. Quem está em Cristo Jesus tem coragem. Não precisa pedir, Senhor, me dá coragem. Nós já temos. Nós temos é que usar a coragem. E largar de ser bobalhão, sabe? Me parece que o povo cristão é tão bobalhão, tem hora. Sabe, gente, por favor, não me interprete mal. Se eu não conseguir transmitir o que eu preciso transmitir, por favor, não entenda do seu jeito, não. Não entenda de jeito nenhum. Mas o mundo está desabando na nossa cabeça e nós estamos mandando florzinha, nós estamos vivendo de não sei o quê, umas coisinhas tão bobinhas, tão... Nem infantis a gente pode dizer, porque tem criança que é mais, né, racional. Então, enquanto a gente está com essas coisinhas fantasiosas, esses grupos aí estão se organizando contra a família. Contra a família, que é a primeira instituição de Deus, foi a família, não foi a igreja. Outro dia me perguntaram qual era, né? Eu já preguei, inclusive, sobre a ordem natural das coisas. E eu falei que é Deus, família, depois a igreja. Não,
Quanta gente ficou brava comigo. Onde já se viu, primeira igreja. Mas o que Deus criou primeiro? Foi a igreja ou foi a família? Foi a família. A primeira instituição de Deus foi a família, não foi a igreja. E estão acabando, arrebentando. Estão não, já praticamente fizeram isso. Sabe por quê? Porque a igreja está correndo atrás, eu não sei do quê. Eu não sei, sinceramente eu não sei do que a igreja está correndo. Outro dia eu li que essa mais famosa denominação do Brasil tem 10 mil templos no mundo. E eu fiquei pensando assim, o que esses 10 mil templos melhoraram no mundo que está cada dia pior? Aonde estão esses 10 mil templos? Né? Nos países, tem todo o país praticamente. As leis lá são mais justas, são mais divinas. Aqui no Brasil, que cada esquina tem uma igreja deles aí. E eles têm representantes, esta denominação, representantes na política, nas cidades, nos estados, na Câmara Federal, no Senado. Eles têm. O que mudou? Para que 10 mil templos, então, se não mudou nada? Não melhorou nada? Não conseguimos sustentar a primeira instituição que Deus criou? Nós somos covardes. Não estou falando de você, estou falando de mim. Eu sou um covarde. Porque eu não consegui sustentar a primeira instituição criada por Deus, a família. Não estou falando da minha família. Não estou falando da minha. Estou falando de todas as famílias. Que Deus não criou a minha, Deus criou todas. E aí ficam as pessoas com florzinha, com amenzinho, e o mundo desabando e ninguém vê. A igreja está sendo perseguida? Claro que está. E ela se permite, a igreja hoje é uma instituição permissiva. Ela se permite ser perseguida, fica quieta, se recolhe, grande parte dela adota o sistema do perseguidor e a outra parte não fala nada, ignora o assunto. As crianças, e este vídeo, a Damares, né, que a pessoa mandou aqui para mim, que eu agradeço muito, ela traz um livro, ela traz o print deste livro, né, que mostra um casal, um casal divino, criado por Deus, um homem e uma mulher. E ao lado tem um casal criado pelo pecado, são 2 homens. O livro é tão tendencioso que quando mostra o casal criado por Deus, traz o homem todo feio, todo mulambento, a mulher toda torta, você precisa ver. E quando mostra o casal gay, são todos arrumadinhos, entendeu? Bem vestidos. E cada um com uma criança do lado. Quer dizer, desmoralizando o casal verdadeiro que é aquilo que foi criado por Deus. Homem e mulher. Deus não criou nada diferente disso. Deus não criou. Eu não sou advogado de defesa de Deus. Eu sou um estudante
da palavra de Deus. Deus não criou um terceiro, um quarto sexo, uma tendência. Deus não criou. O pecado do homem é que acaba criando essas coisas. E o pecado do homem quer transformar esta criação pecaminosa em algo normal. Não é normal, meus irmãos, minhas irmãs. Eu não sei se tem alguém que tenha esta preferência sexual. O homem é completo, o homem não pode ser dividido. Não, pastor, mas você tem que ver que tem tanto gay que é bom. Ué, mas tem tanta pessoa que também não é gay, que é boa, mas que também não é salva, não adianta nada ser bom. Nós temos é que ser seguidores de Cristo, porque bom, ninguém que é bom vai para o céu. Ninguém que é bom está debaixo da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus. Porque não é por obra humana, não é por capacidade humana, não é por condição humana. É pela fé, é pela graça. Meu irmão, minha irmã, faça aflorar em você essa coragem. Eu sei que está cada um pensando no seu umbigo, cada um. Aliás, o nosso povo é assim mesmo, né? A gente só pensa na gente. Nós somos assim. Infelizmente, a cultura no Brasil é essa. Você vê, acontece essas paradas gays, né? São milhares, às vezes 1 milhão de pessoas, né? Você faz um culto a Deus, é meia dúzia de gato pingado te acompanhando. Esses artistas gays fazem as suas lives, milhões de pessoas. Se eles pedirem doação, então, levantam milhares de reais. É assim. Que Deus abra os nossos olhos. Eu ia falar hoje, meu irmão, minha irmã, dos propósitos da Bíblia. Ia levar você a ler 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então é sobre isso que eu ia falar hoje, mas eu não pude me furtar, não podia, sabe, deixar de falar. Eu não sei se vai adiantar alguma coisa, não sei. Eu não sei se as pessoas vão passar a... Olha, eu não estou
Acho que eu não precisaria falar isso, né? Mas é sempre bom deixar claro. Não há nenhuma indução, nenhuma indicação para a violência, para a agressão, não, de jeito nenhum. Há uma indicação, eu creio, muito clara de minha parte, para nós ficarmos com a palavra de Deus, para rompermos, não aceitarmos como um cabresto esta imposição que é feita. Nós devemos ficar com a palavra. A palavra diz que é homem e mulher. Homem se casa com mulher. Mulher se casa com homem. Um homem ou uma mulher que tenha desejo ou vontade pelo mesmo sexo deve não ceder a esta vontade. Pastor, mas então eu vou passar a vida sendo infeliz? Sim. Você passa esta vida aqui que vai durar quanto? 90 anos? E depois você passa a eternidade na felicidade total com Deus. E eu não creio que você vai passar essa vida toda sendo infeliz, porque a própria palavra de Deus diz: você resiste e o pecado foge. Todas as vezes que o pecado vier te incomodar, resista, ele foge. Resista, ele foge. Resista, ele foge. Deus criou você homem. Deus criou você mulher. Homem e mulher são diferentes em tudo. Não adianta um homem ter a aparência de uma mulher, ele nunca será uma mulher. Ah, pastor, mas existe agora aquelas operações. Sim, tudo bem, opera. Fisicamente, olhando, ele vai ser uma mulher. Mas o cheiro dele não vai ser de mulher. Mulher tem outro cheiro. Isso que eu estou falando é científico. Ué, isso que eu estou falando não é. Mulher tem um cheiro de mulher. Homem tem cheiro de homem. E não vai ser uma operação que vai mudar o cheiro. Uma mulher querendo ser homem. Deus criou a mulher para ter prazer com o homem, não com outra mulher. Vou dar um exemplo, eu sou tão ruim de exemplo, né? Mas vou dar um outro exemplo daqueles bem ruins que eu dou, né? Deus criou o cavalo para carregar o homem, não para o homem puxar o cavalo, né? Não é natural um homem puxando um cavalo. Natural é o homem estar montado no cavalo. Não é natural uma mulher se relacionando com outra mulher, um homem com outro homem. Que Deus use sobre estas pessoas, que a compaixão de Deus esteja, né? Deus é tão bom, mas nós temos que
ser corajosos também, sabe? Deixarmos a fraqueza de lado, deixarmos de olhar para o nosso próprio umbigo, né? Parar com esse negócio de é florzinha, é não sei o quê. Gente, o mundo está se desintegrando. Nós estamos vivendo conto de fadas. Vamos viver a vida. Vamos trabalhar, porque não sabemos quanto tempo nós temos para trabalhar ainda. Vamos amar o próximo, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos para amar o próximo ainda. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, graças eu te dou, Senhor, porque a gente pôde conversar um pouco aqui a respeito deste assunto tão sério, Senhor. Este assunto que mexe com a família, mexe com a estrutura mental, de raciocínio, com a estrutura psicológica das crianças. Quantas crianças, Senhor, estão se mutilando porque ficam perdidas neste mundo, e nós, adultos, estamos levando essas crianças à perdição. E o Senhor vai nos cobrar, porque o Senhor falou: ai daqueles que tocar num desses pequeninos. É claro que ele também se dirigia aos pobres cristãos, mas também às crianças. Oh, Senhor, que não venhamos todos nós a carregarmos este pecado, fazendo de conta que está tudo bem, fazendo de conta que este mundo é só de vitória, só flores, só caminhos cercados de flores. Não, nós estamos com uma porção de pedras pontiagudas e espinhos à nossa frente. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cristãos verdadeiros. Livra-nos, Senhor, eu peço todo dia isso para o Senhor da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.